Bem, pessoal, a gente segue aqui com o estudo do processo penal, especificamente vendo o recurso em sentido estrito. Quero ver nessa videoaula com vocês as hipóteses do artigo 581. Na primeira parte a gente já entendeu que o recurso em sentido estrito e o agravo de execução eles têm uma conexão, porque quando da criação do agravo de execução a gente teve aí a revogação tácita de algumas das hipóteses do recurso em sentido estrito, mas a gente sempre vai ter que fazer aquelas duas questões, ou seja, primeiro pergunta se está no rol do artigo 581, que se estiver é um indicativo de que você pode usar o recurso em sentido estrito, mas aí vai depender da natureza do juízo que tomou a decisão, se foi juízo de conhecimento ou se foi juízo de execução. Tá? Sendo conhecimento, confirma-se o recurso em sentido estrito, se foi juízo da execução, a gente vai ter o agravo de execução. Uma coisa importante, o agravo de execução será utilizado contra todas as decisões do juízo da execução. Algumas estariam no 581 e foram revogadas, outras são de livre escolha em relação a isso, tá bom? Muito bem, o que importa é que a gente entenda que o recurso de distrito tem as hipóteses lá no 581, o agravo de execução são todas as decisões tomadas pelo juízo da execução penal. Nessa nossa conversa aqui, eu quero dar uma passeada nos incisos do artigo 581, para que a gente possa comentar cada um deles e verificar o que ainda é hipótese do recurso em sentido estrito e o que é que foi tacitamente revogado pelo agravo de execução, e há alguns casos em que eu tenho aqui uma decisão que pode ser tomada tanto pelo juízo do conhecimento quanto pelo juízo da execução, o que admitiria aí os dois recursos. Então veja o que diz o 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho a sentença. 1. Que não receber a denúncia ou a queixa, ou seja, a denúncia não foi recebida. Então, nesse caso, eu posso apresentar um recurso em sentido estrito, como é uma decisão essencialmente do juízo do conhecimento, já que o processo nem começou ainda, continua sendo a matéria típica de recurso em sentido estrito. Tá? 2. Que concluir pela incompetência do juízo. Aqui, a gente já percebe que a decisão que conclui pela incompetência do juízo, eu estou falando aqui de incompetência essencialmente material, portanto essencialmente absoluta, tanto pode ser tomada pelo juízo do conhecimento como da execução. O juízo da execução pode dizer, olha, eu não sou o juízo competente, o juízo competente para promover essa execução penal é da comarca do lado, por exemplo. Então, o inciso 2, a gente tem que ter muito cuidado, porque ele tanto admite o recurso em sentido estrito, quanto o agravo de execução. Como é que eu sei, Rafael? Vá no caso concreto. Veja no caso concreto se foi o juízo do conhecimento ou se foi o juízo da execução. Tá? Inciso 3º, que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição. Julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição. Então, se eu julguei procedentes aquelas exceções, lembra as exceções estão lá no artigo 95 do Código de Processo Penal. Suspeição e impedimento, incompetência, litispendência, coisa julgada e ilegitimidade. Então, se eu julgo procedente, portanto, se eu acato, se eu aceito aquela determinada exceção, eu vou ter efetivamente a ideia de que eu tenho a possibilidade de utilizar o recurso em sentido estrito. Então, cuidado com isso. Primeiro, tem que haver um julgamento procedente da exceção. E segundo, ele excepciona a exceção de suspeição. Aqui é uma questão de lógica. Imagina o seguinte, você apresentou uma exceção de suspeição dizendo, juiz, o senhor é suspeito. O senhor está em uma daquelas hipóteses lá do artigo 252 do Código de Processo Penal. É amigo da parte, 254, perdão. É amigo da parte, é inimigo da parte, um daqueles elementos de suspeição do artigo 254. Aí o juiz julga procedente a exceção, ele está dizendo, sou suspeito. Ora, de que adiantaria recorrer disso? Para que eu vou recorrer para que eu declare um juiz que está dizendo que é suspeito, não suspeito? Não teria nenhuma lógica. É por isso que nesse caso ele excepciona a figura da exceção de suspeição julgada procedente. O inciso 4º, a decisão que pronunciar o réu lá no júri, portanto a decisão de pronúncia do réu lá do júri. Os incisos 5º e 7º trazem decisões típicas das prisões cautelares, das prisões processuais, que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Inciso 7º, que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor. Veja que são decisões que versam, que tratam essencialmente sobre
decisões de prisões cautelares, de prisões processuais. O inciso 8º e o inciso 9º, nós precisamos ter muito cuidado com ele, porque tanto o 8º quanto o 9º são exemplos de decisões que podem ser tomadas pelo juízo do conhecimento e pelo juízo da execução. O que significa isso? Tanto pode admitir o recurso sem sentido estrito quanto o recurso de agravo de execução. Eu vou ter que resolver isso no caso concreto. Veja aí, inciso 8º, que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Inciso 9º, que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. O que ele está dizendo aqui? Se o juiz decreta extinta a punibilidade pela prescrição ou qualquer outra causa, ou o juiz indefere o pedido de reconhecimento da prescrição, eu poderia atacar essa decisão através do recurso em sentido estrito. Tá? Agora, vejam só, isso também pode ser objeto do agravo de execução no momento em que eu tenho a decisão sobre a extinção de punibilidade tomada pelo juízo da execução. Em português, se quem declarou prescrito foi o juízo do conhecimento, cabe recurso em sentido estrito. Se quem declarou prescrito foi o juízo da execução, caberá um agravo de execução. Dependerá sempre dessa natureza. Qual foi o juízo que tomou a conhecimento? Então, os incisos 2º, 8º e 9º, até agora são os incisos que tanto admitem o recurso de distrito quanto o agravo de execução. Tem que verificar no caso concreto. A mesma coisa para o inciso 9º, para o inciso 10, que concederam negar a ordem de habeas corpus. Também é desafiado pelo recurso de distrito, mas pode ser pelo agravo de execução. Imagina, por exemplo, que eu ingressei no juízo da execução contra um habeas corpus contra um diretor do estabelecimento prisional. E o juízo da execução negou aquele habeas corpus. Agravo de execução. Tá? Então, repito, inciso 2º, inciso 8º, inciso 9º e inciso 10 são hipóteses, são exemplos de que tanto eu admito o recurso em sentido estrito, quanto eu admito o agravo de execução. Dependerá aí do caso concreto. Sempre eu vou me balizar pelo caso concreto. Seguindo, inciso 11 fala em conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. Inciso 12, que conceder, negar ou revogar livramento condicional. Cuidado com o inciso 12. O livramento condicional é uma decisão típica da execução penal. Então, em face disso, esse inciso 12 é um dos exemplos que foram tacitamente revogados. Houve aí uma revogação tácita para que a gente tenha, a partir disso, em cima disso, a ideia de que essa matéria foi tacitamente revogada. Portanto, eu vou usar para o inciso 12 apenas o agravo de execução. Inciso 13, que anular o processo de instrução criminal no todo ou em parte, eu anulei por alguma deficiência da prova, anulei uma parte da instrução. Claro que se eu estou falando de instrução, estou falando de conhecimento, portanto, ainda cabe aí o recurso de distrito, não vamos falar de agravo de execução. Inciso 14, que incluir jurado na lista geral, ou deixa incluir, aquela decisão administrativa tomada lá no juízo do júri. 15, que denegar a apelação a julgar deserta, ou seja, eu apresentei a apelação, essa apelação não foi conhecida, não conhecida essa apelação, aí eu vou ter efetivamente que desafiar a decisão para a conhecer essa apelação. Então veja só, no inciso 15, o mérito do recurso em sentido estrito é a admissibilidade da apelação. O que eu quero com o recurso em sentido estrito é gerar a admissibilidade da apelação. Então é interessante porque o mérito de um recurso é a admissibilidade do outro. Não conheci, não admiti a apelação, e aí eu vou ter o uso do recurso em sentido estrito para isso. Inciso 16 é também um caso de recurso em sentido estrito, não vamos falar em agravo aqui, que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Lembro que a questão prejudicial é aquela questão que precisa ser resolvida antes do enfrentamento do mérito. Então isso faz com que muitas vezes eu suspenda o processo para a questão do mérito em si. Te exemplifico. Imagina, por exemplo, um crime de bigamia, lá do artigo 235 do Código Penal, em que a minha tese de defesa é que por algum motivo aquele indivíduo
o primeiro casamento era nulo, ou seja, estou sendo acusado de bigamia, teria casado 2 vezes com pessoas diferentes, eu digo, opa, juiz criminal, espera aí, meu primeiro casamento é nulo, estou anulando esse casamento lá no juízo civil. A decisão sobre a validade do primeiro casamento é uma questão prejudicial em relação à acusação por bigamia. Então eu vou ter aí a possibilidade de suspender o processo criminal enquanto eu resolvo a questão civil. Contra essa decisão que suspendeu o processo, tenho aí a possibilidade do uso do rés no inciso 16. Então veja que aqui estou falando essencialmente de processo de conhecimento, portanto de decisão de conhecimento. Que decidir, diz o inciso 17, sobre a unificação de penas. Aqui a gente volta a ter uma decisão típica da execução penal. Então o inciso 17 é um daqueles exemplos, uma daquelas hipóteses, exemplo do inciso 12, em que a gente vai ter o agravo de execução. Inciso 18, que decidir o incidente de falsidade, também continua no âmbito da instrução, portanto continua sendo uma ação de conhecimento e, consequentemente, recurso sentido distrito. Agora, os incisos 19, 20, 21, 22 e 23, todos eles falam em medidas de segurança. 19 fala em decretar a medida de segurança depois de transitar em julgado a sentença. 20, que impuser a medida de segurança por transgressão de outra. 21, que mantiver ou substituir a medida de segurança. 22, que revogar a medida de segurança. 23, que deixar de revogar a medida de segurança. Então, do 19 ao 23 são decisões típicas da execução penal, portanto, houve revogação tácita pelo agravo de execução, lá na lei de execução penal. O inciso 24 você pode desconsiderar, ele foi revogado tacitamente, ele falava que cabia aí quando existir a conversão de multa em prisão simples. Muito cuidado para o inciso 25, ele foi inserido no ano passado, no âmbito daquela chamada pacote anticrime. Então ele tem aí, recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução criminal previsto no artigo 28A deste Código. Então, o pacote anticrime criou uma figura chamada acordo de não persecução criminal, disciplinado aí no artigo 28A. É uma situação em que o Ministério Público faz um acordo com aquele investigado e não se oferece ação penal. É um exemplo de exceção ao princípio da obrigatoriedade, desde que preenchidos lá as condições do artigo 28A. Por exemplo, o crime não pode ter pena superior a 4 anos e etc. Se eu recuso, o juiz se recusar a homologar isso, ou seja, o Ministério Público e o investigado fizeram um acordo de não persecução criminal, levaram a proposta para a homologação do juiz e o juiz diz, não acolho isso, não homologo. Contra a decisão que não homologa, a gente vai ter a possibilidade de uso do recurso sentido estrito. Então, o que é preciso a gente ter em mente quando a gente trabalha com recurso sentido estrito? O que é importante para que a gente aqui tenha em mente? O artigo 581 traz nos 25 incisos as hipóteses de uso do recurso sentido estrito, do RES. É um rol taxativo, é um rol limitado, né? Agora, o que houve? Com a criação do agravo de execução na lei de execução penal, algumas hipóteses foram efetivamente revogadas tacitamente. Inciso 12, inciso 17 e do inciso 19 ao 23, todas foram revogados. Então hoje a gente não usa mais o recurso em sentido estrito, vamos usar o agravo de execução. Agora, os incisos 2, ou segundo, 8º, 9º e 10º, segundo, 8º, 9º e 10º, são exemplos de incisos em que eu tanto posso usar o recurso em sentido estrito, quando eu posso usar o agravo de execução. Admite-se tanto um quanto o outro em relação a isso. Tanto tenho um como tenho o outro em relação a essas hipóteses. Tá? Por quê? Porque, por exemplo, a decretação da prescrição tanto pode ser tomada no juízo da execução quanto no juízo do conhecimento. Então, nessas hipóteses, inciso 2º, inciso 8º, inciso 9º, inciso 10, a gente tem, não podemos falar em revogação tácita, eles continuam válidos e eficazes, eu apenas tenho que ter cuidado para saber quem decidiu. Se foi o juízo do conhecimento, segue o RES. Se foi o juízo da execução, eu vou deslocar isso lá para o agravo de execução. Tá? Então, entenda, o 581 admite as hipóteses do recurso de distrito, fazendo aquelas duas perguntinhas. Está no 581? Sim.
Foi tomada pelo juiz do conhecimento? Sim, então é um rese. Se eu respondo que foi o juiz da execução, o recurso cabível será o recurso de agravo de execução. Tá bom? Com isso a gente conclui o recurso entre distrito e o agravo de execução.